Olá pessoal, estamos iniciando mais um informativo Sicoob Paulista. Mais uma vez estou aqui com o professor Alexandre Bertoncello. Tudo bem, professor? Tudo bom, João? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo também. Como vocês puderam ver também, hoje nós temos um convidado muito especial, assim como o nosso programa anterior. Estamos chamando mais uma pessoa aqui para debater um pouquinho, para falar de assuntos que interessam a nossa vida, nossa rotina, ainda mais quando se fala de dinheiro, né? Esse é o cara do dinheiro. Queria aqui agradecer a presença do Rodrigo. O Rodrigo é gerente de agência do Sicoob Paulista, né? Hoje ele está ali na frente da agência de Pirapozinho. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde, João. Uma boa tarde, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo participar desta edição desse podcast. Muito feliz pela participação e pelo convite. Legal. Rodrigo, já vou falar pro pessoal aqui o porquê da sua presença, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente sempre vê escrito, né? Atrás, antigamente era famoso isso atrás de camiseta, né? Como posso te ajudar, né? Pode te ajudar. Antigamente você ia nos bancos, tudo assim, sempre tinha. E hoje o Rodrigo está aqui para conversar com a gente a respeito disso, de como um gerente, né, pode ajudar esse cooperado, esse cliente, essa pessoa que está em busca de algum serviço, né, dentro de uma instituição financeira. E Rodrigo, antes de falar propriamente desse assunto, de como pode ajudar, queria entender como que é essa questão de ser um gerente de agência. João, a questão da demanda de um gerente de agência hoje é basicamente um planejamento da equipe, tá? Um planejamento das metas da agência, esse planejamento estratégico em relação a toda a equipe, a toda a agência. Tá? Paralelamente a isso, eu costumo destacar 2 pontos importantíssimos na frente a uma agência. Tá? Primeiro ponto, gestão de pessoas. Quando a gente fala gestor, líder, então ele tem uma responsabilidade muito grande frente a pessoas. Tá? E existe uma frase já pronta no mercado, que é que um gestor cuida de pessoas para que pessoas cuidem de resultado. Para que pessoas geram resultado. Eu acho isso muito, muito, muito válido, tá? Essa frase. Por quê? A questão é como gerir essas pessoas. Hoje em dia, nós nos deparamos com muitas dificuldades no dia a dia por causa do agito, né, por causa das demandas, as questões corriqueiras de uma agência. Né? Então, hoje, o principal papel de um gestor hoje é conhecer realmente quem está atrás do crachá. Essa é uma das principais funções de um gestor. Quem é o João atrás do crachá? Porque se pararmos para pensar, todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos, todos nós temos alguns desafios. E o legal e o bacana de tudo isso é que dentro de uma agência tem várias gerações. Por exemplo, quando eu confronto a minha geração, é diferente de uma geração hoje de um estagiário. A minha realidade hoje, os meus anseios não se iguala a um estagiário ou um gerente de relacionamento. Então ele muda de várias formas dentro da mesma equipe. Então isso, quando você traz para a realidade conhecer realmente ao fundo esta pessoa, isso te gera credibilidade, isso te gera harmonia no ambiente. Mas como isso tem a ver com o resultado? Uma agência hoje, quando você tem um ambiente sadio, um ambiente onde que você tem prazer de trabalhar, tá? A energia dessa agência ela é muito alta. Uhum. Sendo essa energia muito alta, consequentemente, esses objetivos serão traçados de uma forma mais harmoniosamente possível, entendeu? Então a gente chega nesse objetivo com mais clareza, fica mais fácil de se trabalhar. Um segundo ponto, que até antes de começar o podcast, eu estava comentando com vocês, é a questão de senso de dono. O que é senso de dono? É você fazer as coisas com carinho, com cuidado, com atenção, da forma que você atende os cooperados, de uma forma mais clara, de desenvolver determinados assuntos. Uhum. Né? É você fazer parte dessa equipe como se você fosse dono da empresa. Eu acho isso um ponto muito importante também. Legal. Rodrigo, e professor, agora aproveitando que o Rodrigo já iniciou dessa maneira, você como
um cliente, um cooperado, você que vivencia, né? Você não tá à frente, né? Mas também vive essa realidade de estar ali querendo consumir algum produto. Você acha que faz a diferença dentro da sua vivência? Você ir até um lugar que contém essa harmonia, que, como o Rodrigo disse, né? Ele cuida das pessoas para as pessoas poderem cuidar de outras pessoas, que no caso são aquelas que vão estar ali consumindo o produto. Você acredita que isso faz diferença na hora de você contratar um serviço? Não, faz diferença, e aí eu sou cooperado, né? Eu posso falar com propriedade. Rodrigo foi meu gerente, mas ele abandonou, ele resolveu ir embora de prudente. O professor tá dando muito calote, ele não tá dando para administrar. Mas, aliás, eu queria ter uma pergunta antes disso, não sei se cabe aqui. Rodrigo, você falou muito assim, ó, a gente tá aqui, né? Você já é o espelho da sua equipe e tal, mas conta um pouquinho da sua história. Para aquele menino que tá começando como estagiário, tá entrando no Cicobi, como é que você chegou até ali? Né? Como é que foi essa caminhada aí de poucos anos, naturalmente, né? Mas como é que você chegou e como é que hoje você pode ser o líder da sua equipe? Resumindo, como perdeu tanto cabelo? Não, é uma sacanagem. 2 cabeludos contratou um careca aqui para poder falar. Mas enfim, brincadeiras à parte. Bom, professor, eu iniciei a minha carreira no mercado financeiro aos 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, como estágio de um grande player do mercado. Tá? Então eu fui fascinado por este caminho, por esse mundo das finanças. Eu tive o prazer de fazer minha primeira faculdade, que foi administração de empresas, e onde eu convivi diariamente ali com pessoas que já atuavam no banco. Então esse modelo, quando a gente fala de espelho, eu via muitas pessoas e eu tinha a curiosidade de saber como é o mundo dos bancos, o mundo das finanças. Então eu entrei como estágio, tá? Eu fiquei aproximadamente uns 2 anos como estagiário nesse play do mercado e logo na sequência eu já fui efetivado para gerente de conta e logo após aí veio várias outras transferências. Trabalhei na cidade de Paraguaçu Paulista, que a minha família é de Paraguaçu Paulista, São Paulo. Trabalhei na cidade de Marília, trabalhei na cidade de Bauru e na cidade também de Penápolis. Onde que nesse meio tempo, né, como acho que todo profissional, buscam algo diferente, uma inovação, e parti para o lado da indústria. Fiz engenharia mecânica. Trabalhei numa usina do setor de sucro alcooleiro por algum tempo também, né? E quis o destino, a vida, voltei para a instituição financeira novamente, né? Então, assim, para quem está começando hoje, em qualquer área que seja, tá, professor? Não é só na instituição financeira. Eu acho que no dia a dia, acho que você tem que desenvolver uma habilidade de persistência, né? Primeiramente é você saber o que realmente você quer, você dar continuidade, se aprimorar naquilo que o dia a dia te traz, né? Para você não ficar muito atrás do que é pedido, estudar, se capacitar, né? Na verdade, talvez é um recado para todo mundo que está começando, não se economize, né? Vá, Exatamente. se doe Exatamente. e corra atrás, porque tem uma vantagem, né? Quando você está lá no estágio, está começando, se você errar, você erra com o dinheiro dos outros. Bem isso. E aí você vai com isso crescendo, vai aprendendo e vai funcionando isso bem. e depois o estagiário fica desvalorizado, é sua culpa. Não, eu acho brincando. É uma grande porta de entrada, né? Com certeza, tem que passar, né? Faz parte do processo, assim, não tem por onde começar, tem que ser ali. Exato. Mas, Rodrigo, você comentou, assim, achei interessante, você falou dessa questão de que você passou por diversos lugares, você falou, passou por diversos players, né, nesse mercado financeiro, e o Cicobi agora que você está à frente, né, o Cicobi Paulista, é a primeira instituição que você teve contato com o cooperativismo? Você já vinha de outra instituição que era cooperativista também? Como que funciona isso para você? Como foi essa entrada nesse mundo? É a primeira vez que eu estou tendo contato com o cooperativismo e isso me traiu de uma tal forma que hoje eu sou apaixonado. Hoje, se a pessoa tiver a oportunidade de conhecer realmente o cooperativismo, João, é sensacional. Eu acho que é um caminho sem volta. Foi assim, tipo,
você foi convidado ou você já conhecia e queria fazer parte? Como que funcionou essa mudança, assim, de sair de um banco tradicional para falar, agora eu quero trabalhar numa agência cooperativa, né? Então eu não quero mais, quero sair daquela realidade do banco. Você foi atraído para isso ou foi do nada? Como que foi essa mudança para você? Na verdade foi um mix, Uhum. né? Foi um convite partindo também da minha vontade de conhecer a cooperativa. Eu estava atuando numa cidade de Londrina e eu gosto muito de frisar, eu tenho uma gratidão eterna, que é um dos nossos companheiros, é o Vanderlei, que trabalha na agência de Presidente Prudente. E comecei como nós trabalhamos praticamente na mesma instituição antes, cooperativa, tá? Então veio um convite através dele e através de outro gestor que não está mais conosco hoje. Nós fizemos um bate-papo e cá estou hoje trabalhando na Cicobi Paulista, com muito orgulho. Legal, Rodrigo. E o que você se sentiu atraído assim logo no começo? Quando você entrou, você falou assim, isso aqui é diferente. Nossa, não sabia que dava para fazer dinheiro dessa forma, não sabia que dava para funcionar nesse sistema. O que foi assim que te impressionou na hora que você começou a fazer parte mesmo? João, eu acho que o que chamou mais atenção foi a valorização do ser humano. Tá? O cooperativismo ele traz isso, essa valorização, né? Sem classe social, por exemplo. Hoje, uma cooperativa, hoje ela te atende, a Cicobi Paulista, por exemplo, ela atende uma pessoa de baixa renda como uma pessoa de alta renda com a mesma performance, com o mesmo atendimento, com o mesmo carinho e com a mesma atenção. Então, os grandes players do mercado hoje não tem tanto essa parte humana, tá? Ou já a Cooperativa Cicobi Paulista me atraiu por isso, né? E por outros motivos, taxas mais atrativas, produtos mais... a gente tem uma prateleira de produtos que jamais fica atrás dos grandes players, entendeu? Então, essa facilidade da gente entregar o resultado para o cooperado. Legal, Rodrigo. E acho que nesse ponto até que você comentou, né, dos serviços e tudo mais, a gente sabe que hoje você está como gerente de agência, mas, né, que nem o professor retomou aqui, você teve uma história, passou por várias partes ali, né, e você já foi um gerente de relacionamento, que é o gerente que está mais ligado ali diretamente com a pessoa, né, que está querendo contratar e vivenciar um serviço, né, dentro da cooperativa. E diante dessa realidade, um gerente de relacionamento, acho que hoje tem muita dúvida, né? Acho que, não sei se o professor também vivencia isso nesse meio financeiro, do que um gerente pode ajudar uma pessoa, né? Porque ainda mais que hoje a gente tem vários players que só trabalham através do mercado digital, né? Mercado financeiro digital, então você fica naquela, tipo, pra que precisa de um gerente, né? O que um gerente ainda tá fazendo se eu consigo fazer tudo aqui? Então, o que é essa importância desse gerente? O que ele pode fazer para uma pessoa? João, essa é uma pergunta muito importante. Eu tenho para mim, hoje, um cargo de gerente de relacionamento. Dentro do mercado financeiro, é um dos cargos mais desafiadores hoje, tá, que nós temos. Por que eu digo isso? É um bicho de sete cabeças? Não, pelo contrário. Tá? É que hoje um gerente de relacionamento ele precisa estreitar o máximo possível, tá, esse laço com o seu cooperado. Por quê, João? Através de muitas demandas que uma agência tem hoje, se você hoje não atendê-lo diferente, de forma diferenciada, o que eu quero dizer com isso? Quando você está à frente, ou você numa ligação, ou principalmente nas visitas que um gerente hoje fazem diariamente, se você não chegar no cooperado e realizar de fato, tá, antes de sair dessa visita, conhecer, ter informações desse cooperado antes de você sair da agência, por exemplo, para fazer uma visita, e realizar realmente uma consultoria financeira para o seu cooperado, para que essa consultoria? Para você tentar entender de fato qual é a necessidade desse cooperado. O que o cooperado neste momento está precisando? O cooperado está precisando de crédito. Hoje nós temos várias linhas. Na verdade, é um sonho que ele quer realizar, uma viagem, é a aquisição de um automóvel novo, né? É um planejamento para o futuro dos filhos. Então, é essas informações que o gerente de relacionamento hoje ele precisa ter para poder voltar e resolver de forma mais agradável, mais rápida, com mais urgência possível. Tá? Isso gera, entre cooperado e o gerente, um relacionamento muito duradouro. E o mais importante,
é você estreitar e você ter a credibilidade desse cooperado nas suas operações diárias. E isso é diariamente. Eu acho que essa situação de você ter o humano e ter menos o sol, eu acho que a gente até discutiu isso em algumas outras coisas. Eu acho que o grande diferencial da cooperativa é exatamente essa. Você fala assim, ó, eu tenho tudo que você precisa do ponto de vista tecnológico igual aos outros aqui. Além disso, eu olho no olho, sei seu nome e aperto sua mão. Exatamente. É completamente diferente de dane-se, você é mais um número e assim sai. E você conhece a história, né? Que nem o Rodrigo tá falando, acho que é importante porque às vezes pode ser que algo que você queira fazer não tá no seu momento. E às vezes um gerente com o conhecimento que tem, às vezes vai olhar e vai falar assim, ó, pelo que você tem aqui, por toda a situação que você já vivenciou aqui dentro da instituição, pode ser que isso seja arriscado. Então é importante porque tem esse cuidado também do não deixar fazer alguma coisa que possa prejudicar a pessoa, né? O cuidado de não só... Porque você vai no mundo digital, jamais vai falar. Você colocou lá, quero o limite tal, pá, tá, Exato. deu. Quero empréstimo, sei lá o que, tá, toma, teu. Não tem uma pessoa ali que vai falar assim, ó, isso aqui você vai usar pra quê? Você tá ciente de que essas condições, o preço vai ser esse, Exatamente. vai acontecer isso. Então, acho que esse cuidado de... É um pegar na mão e andar junto, né? Podemos dizer assim. É um acompanhamento mesmo, não é só fornecer um serviço. É fornecer uma ajuda de estar ali junto com a pessoa vencendo. A tecnologia, todos nós sabemos que veio para ficar. Sim. Não tem mais volta. Sim. Não tem como. É irreversível. Mas isso que o professor acabou de falar, esse olho no olho, esse aperto de mão, esse senso de pertencimento, né? Eu acho que isso ainda vai fazer a diferença por muitos e muitos tempos. Existe uma diferença, até pensando assim, porque se a gente for pensar, a meninada está muito mais no banco digital, tal, e se você for ver as pessoas com mais de idade, elas são mais tradicionais. O Cicobi está pensando nesses dois públicos? Ele consegue atender o jovem e consegue atender a pessoa mais tradicional? Sim, sim. Hoje a Cicobi Paulista ela conta com uma plataforma digital, tá, específica para poder atender. Porque assim, na plataforma digital existem várias faixas etárias de idade, por exemplo. E então... Quem é novinho igual o João, você consegue... Pô, eu sou Então- novo, mas sou velho de espírito. Eu gosto de ter alguém assim pra conversar. Eu sou carente, eu acho, na verdade. Essa é bem carentão, né, João? Brinca, mas eu gosto de ter um gerente, assim, eu acho interessante essa coisa de se comunicar, de falar, assim. Tantas vezes o Rodrigo também era meu gerente, Mas é você porque ele tem tava espírito aqui. de velho, então. Eu tenho. Pior que eu tenho, viu? Vamos falar do jovem raiz. Pega outro exemplo, acho que até a outro Mainara exemplo. deve ser mais jovem que eu nisso. A cooperativa hoje ela está preparada para atender, na verdade, todos os públicos, de faixa etária, seja ele qual for, né? Mas o legal da Cooperativa Cicobi Paulista, que mesmo na digital, nós temos gerente de relacionamento. Por exemplo, eu sou gerente, eu sou cliente da Cicobi Paulista na digital, tá? E eu sou muito bem atendido lá. Então, por isso que eu falo, independente hoje de qual área se atua, de qual área, seja ela digital ou ela presencial, esse saber entender as necessidades, as reais necessidades do cooperado, é isso que faz a diferença hoje no dia a dia. Enquanto gerente de relacionamento, em outras instituições que eu passei, a dor é a mesma. É atendimento. Essa é a principal dor hoje, eu acho que de qualquer cooperado / cliente de qualquer instituição financeira. Então, quando você vem com essa inovação, com esse carinho, com esse atendimento humanizado, faz muita diferença na vida das pessoas. Se a gente for pensar assim, pensando no bolso, né? Que tá indo um pouco lá mais do meu lado. Taxa, juros cobrados, como é que funciona? Se eu fosse pegar a média do mercado e o que o Cicobi oferece, como é que tá? Olha, vamos dizer em relação à tarifa de manutenção de conta corrente. O que é praticado pelos grandes players do mercado, hoje a Cicobi Paulista tem a média mais ou menos de 50%, 60% menos custo do que você vai ter no mercado lá fora. Então já é uma Já economia ajuda, pro A né? cabeça do professor já tá aqui fazendo as Já tá contas fazendo aqui as já. contas. É tudo baseado em número ali. Então, assim, é bem mais em conta, tá? Crédito, tudo mais em conta. As taxas do cooperativismo hoje é bem atrativa. Ô Rodrigo, você até falou com relação a isso do cooperativismo, você começou falando aquela questão de se sentir dono
né, da sua parte, assim, em querer cuidar do negócio, mas a cooperativa também leva isso para quem é cooperado, né, a questão do você ser dono. Só que isso às vezes acaba sendo algo ainda confuso. O que para as pessoas ficarem de maneira clara na cabeça delas, o que é ser dono? Por que fala assim, aqui você não é um cliente, você é dono? O que faz valer, né, esse jeito de falar, de mostrar só uma forma de atrair? Não, como que funciona isso? Olha, hoje para você ingressar no cooperativismo, a gente está ligado a um aporte de uma conta capital. O que é o aporte de conta capital? Como você realmente disse, hoje, na cooperativa Cicobi Paulista, você não é cliente. Hoje você faz parte, você é parte, você é dono de uma parte da cooperativa, através desse aporte do conta capital. O que seria esse aporte do conta capital? É o ingresso para você fazer parte da instituição cooperativista. Tá? E o legal disso tudo é que você pode fazer esse aporte na entrada, tá? E você também pode fazer aportes mensais. Mas, Rodrigo, para que eu vou ter isso dentro da cooperativa? A cooperativa ela trabalha da seguinte forma: todo ano, todo final de ano fiscal, ela tem lucro, como qualquer outra empresa. Então ela destina parte desse lucro para poder rentabilizar esse aporte de conta capital relacionado que você tem ao lado, paralelamente com a sua conta corrente. Então, assim, se você for pegar o mercado financeiro hoje, a reclamação da maioria é custo, é tarifa, enfim. Na cooperativa, além de você reduzir esses custos em relação à tarifa, ainda você está rentabilizando, a cooperativa te rentabiliza todo final de ano através desse aporte de conta capital. Por que ainda tem banco, então? Acho que essa é a pergunta que fica, né? Mas é curioso quando a gente olha para esse lado da cooperativa de... às vezes eu fico até me perguntando, né? Será que as pessoas ainda não conhecem ou não perceberam? Porque é realmente isso que você falou. Você vai lá num banco tradicional, é muita taxa, é muito pagamento, e a gente sabe que isso tudo só vai para a mão de acionistas, e desses acionistas vai para fora do Brasil, e cada vez mais a gente retém o dinheiro aqui, até ainda mais pensando num nível menor, assim, né? Regional, né? Aqui para nossa cidade, o quanto é importante, às vezes, uma cooperativa, né? A gente sabe que vê história de cooperativas, o quanto agrega para a região, no crescimento, porque o dinheiro fica aqui, né? Exatamente. Fica na mão das pessoas aqui, vai voltar para as pessoas continuarem fazendo mais produções e vai aumentando esse crescimento, né? Fomentando isso. E duas reflexões aqui. Primeiro que quando a gente fala assim, tem muito banco digital fazendo propagandas pensando que é a cooperativa, né? Eles já perceberam quanto que esse discurso o quanto é importante. Então, talvez a gente precisa falar isso muito mais. E para aquele que é mais ligado ao mercado, a conta capital seria como uma cota, uma parte das ações da cooperativa? Ela é remunerada de qual forma? Só para explicar um pouquinho melhor. Pessoal. Isso, exatamente. É uma parte, é uma cota da cooperativa que você adquire, tá? Como que funciona a rentabilidade dessa cota capital? Ela é a média da Selic anual, tá? Então, todo final de ano, analisa-se qual é a Selic, a média da Selic anual, e é remunerado através disso. Além da rentabilidade da repartição de lucros da cooperativa. Quer dizer, é melhor do que uma ação, porque se você for pensar, Exato. Você está sendo rentabilizado pela Selic e mais o possível lucro da cooperativa. Exatamente. São duas rentabilizações, por isso é muito né? importante. Nossa, interessante. Ô, Rodrigo, você comentou também, na hora que a gente está falando na questão do gerente de relacionamento, né? Na questão de oferecer os produtos e serviço adequado, aquilo que a pessoa precisa. A gente comentou essa questão das taxas serem menores. De maneira mais clara, assim, o que a gente consegue ver hoje, assim, na questão de produtos e serviços, né? Assim, o que a gente tem hoje de produto que está sendo ofertado, que realmente você fala assim, isso aqui a pessoa encontra aqui, em nenhum outro lugar vai encontrar nesse preço. Como que dá para as pessoas terem uma clareza disso tudo que a gente está falando? Hoje, a plataforma de produtos e serviços da Cicobi Paulista é muito grande, tá? Então, às vezes tem um mito que cooperativa é só crédito, enfim, né? Então, a Cicobi Paulista hoje ela está de frente com qualquer outro player de mercado, de frente, tá? E olha que legal, João, recentemente a cooperativa cada vez mais vai passando por mudanças, né? Visando o melhor para o cooperado. Hoje a cooperativa Cicobi Paulista, recentemente, nós contratamos do mercado um profissional qualificado na área de câmbio
Então hoje a Cooperativa Cicobi Paulista conta com uma mesa de câmbio, tá? Hoje a Cicobi Paulista ela conta com uma mesa preparada também, com a profissional preparada, capacitada e certificada na área de investimento. Tá? Então, assim, se você for pegar todos os produtos da linha de seguros, a Cicobi Paulista ela abrange todos os seguros, seja ele de vida, patrimonial, seguro para o seu carro, né, que é muito utilizado para caminhões, para frota, para a vida dos funcionários da empresa. E eu quero frisar também um seguro que chama seguro prestamista. Tá? Para que serve esse seguro prestamista, João, professor? Esse seguro ele é atrelado junto a qualquer operação de crédito. Tá? Lembrando que esse seguro ele não é obrigatório, mas é legal em todas as operações de crédito frisar sobre este produto. Por quê? Na falta do cooperado, esse seguro ele já amortiza essa operação, ou seja, ele não vai deixar consequências de dívidas para os familiares que aqui vão ficar. Tá? Então é muito legal. E é uma coisa legal das pessoas entenderem o quanto é importante ter seguro, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa, eu tenho seguro do carro, da casa, de vida. Mas por quê? Porque se você for pensar assim, enquanto tudo está funcionando, exato, né? Você compra seguro para não usar, né? Exatamente. Você tem seguro de vida para não morrer, não é que você só vai dar valor quando realmente você precisar. Exato. E às vezes é um valor tão pequeno, é um investimento que vale muito a pena. E as pessoas às vezes não entendem o quanto é importante ter seguro. Bateu o carro, tem seguro? Você fala, tem seguro. Bateu o carro, não tem seguro, errou. Exatamente. E hoje, como está tudo muito caro, então é a importância de você segurar esse seu patrimônio. Tá? E as taxas são menores no Cicobi? Menores. Hoje a Cicobi Paulista ela trabalha com as 10 maiores seguradoras do país. Tá? Então, assim, nós sempre procuramos cotar o menor preço possível que cabe dentro do bolso do cooperado. E dentre outras linhas também, João, você me perguntou quais são essas linhas que a cooperativa trabalha. Área de crédito, muito importante hoje. Para você que está nos assistindo, de alguma forma, hoje a cooperativa trabalha com crédito, com garantia real. Tá? Mas por que a garantia real? Nós já temos parcerias e a disponibilidade junto com a diretoria. Para quê? Para que as taxas aplicadas nestes contratos sejam cada vez menores, tá? Frente ao mercado habitual do dia a dia. Essa garantia real, para quem não entende assim de maneira clara, seria a questão de você fazer, né, contratar um valor ali. Exato. E ali colocar um bem para caso aconteça alguma coisa com garantia, né? Exatamente, João. E isso permite essa questão de você ter uma taxa ainda menor, já é menor mesmo sem a garantia, e ela se torna ainda menor tendo essa garantia. A taxa do Cicobi Paulista hoje é uma das menores do mercado, frente aos players do mercado que a gente temos como concorrente, vamos dizer dessa forma. E, inclusive, se você colocar nesta operação essa garantia, seja ela um imóvel, um automóvel, ou quer que seja uma fazenda, um sítio, enfim, para poder cobrir toda a operação, a gente consegue ainda, através dessas garantias, reduzir, trabalhar, negociar taxas mais expressivas ainda. Teve uma mudança no ano passado, retrasado, não sei, que parece que, vamos supor, se eu tenho uma fazenda, ela vale 10 milhões, eu preciso de um crédito de 500 mil, eu consigo penhorar só 500 mil proporcional à fazenda. Sim, exatamente. Isso é uma coisa boa, né? Sim, porque não exatamente. é que você vai, nossa, eu vou perder a fazenda por causa de 500 mil. O habitual hoje de produtores rurais, aí a gente já entra para a parte de produtor rural. Ele tem, vamos supor, tá? Ele tem lá 15 hectares, 15 mil hectares, 10 mil hectares, 2 mil hectares, dependente do tamanho. Então ele divide, tá, essa fazenda, essa área, em diversas matrículas, justamente já para isso, para poder ter uma operação onde ele acha mais viável para ele, tá? Então com essas fragmentações assim para ele usar como garantia. Rodrigo, professor, você que é economista e também, como você já frisou no começo, é cooperado, para você, quando você conheceu também o cooperativismo, para você que é ligado em números, né, que você analisa a fundo tudo que está ali, se realmente compensa ou não compensa, o que você consegue enxergar quando se fala de cooperativa, né, nesse sentido, assim, você já contratou algum serviço que você pôde experimentar dessa maneira?
Na verdade, eu contratei um consórcio, né? A gente até no ano passado eu acabei fazendo. Enfim, eu sou muito organizadinho no que tinha que fazer, mas naquele momento específico, por uma questão familiar, precisava de um outro automóvel de uma noite para o dia. A gente falou assim, não vou tirar do investimento para isso. Então a gente fez um consórcio e foi assim, era gritante a diferença. Eu sou cliente de outros bancos também, e era tão grande que eu falei assim, não tem nem o que pensar. Mas, e indo mais a fundo, aí você fala assim, mas por que ninguém vê isso? Eu vou entrar até um pouquinho na parte que eu estudei, assim, a questão do desenvolvimento regional está muito ligado à capacidade do dinheiro circular dentro da própria economia. Sim, exato. Então, quando você observa Canadá, a própria Europa, a Itália, da onde eu estudei muito ali, o número de cooperativas e o número de cooperados é tão grande que faz justamente isso. Esse crescimento. Que ele consegue, de alguma maneira, brigar com os grandes. A maior cooperativa agrícola da Itália, que começou entre feirantes na região central da Itália, conseguiu quebrar o Carrefour na Itália. O Carrefour saiu da Itália porque ela não conseguia competir com eles. Eu vou falar, mas como é que os feirantes foram crescendo, né? Legal. E virou a maior rede de supermercados da Itália. E é uma coisa louca, é a fidelidade e a confiança. É uma coisa da cooperativa que era mais ou menos assim. O Carrefour teria que comprar, vamos dar um exemplo, maçã e distribuir de uma maneira equalitária ali para toda a Itália e toda maçã fresca. O que acontecia? Os produtores de maçã de uma determinada região mandava para todos os lugares e a produção, de melão de um outro lugar mandava e no final do mês eles fechavam a conta. Não ficava toda semana discutindo preço e essas coisas. Por quê? O produtor ali vai continuar ali nos próximos 10 anos, o produtor do norte vai continuar lá nos próximos 10 anos, são com o mesmo pensamento e confiam um no outro. Então eles são muito mais rápidos e muito mais com um custo muito menor de transação. E eles conseguiram quebrar a maior rede de supermercados da Europa e eles abandonaram a Itália, porque não conseguiam competir. Eu fico me perguntando como é que o brasileiro, como é que vai começar a confiar um no outro Exato. e fazer o dinheiro rodar dentro da sua própria região? Por quê? Porque em algum momento o João tem dinheiro, ele vai emprestar para nós, a gente vai conseguir gerar riqueza que vai beneficiar ele. E é isso que precisava acontecer. Porque, pessoal, qualquer um que olha o número fala assim, não é possível, cadê a pegadinha? Né? Onde é que tá? A gente se depara isso todo dia. Cadê a pegadinha? O que tá faltando? Exato. Porque você vai no banco, o cara quer te vender não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que você percebe? Não existe uma relação lógica para que as cooperativas não cresçam ainda mais. O brasileiro precisa começar a acreditar, né? A gente vê tanta coisa ruim na TV, essas coisas. É que hoje ainda elas são um pouco, assim, esmagadas na questão do quanto elas conseguem abertura para se mostrar, né? Assim, é meio às vezes difícil as pessoas compreenderem. Até essa conversa de hoje serve para justamente, até o Rodrigo pontuou muito bem, o que é a cooperativa, no sentido do que é ser dono, o que é uma conta capital, né? Como que funciona todo esse sistema por dentro e, assim, a gente vê a necessidade disso crescer, que nem o professor falou agora, não faz sentido. Quando você coloca tudo, o professor que é economista, coloca tudo no papel e chega no final fala alguma coisa que está acontecendo para as pessoas ainda não terem buscado, né? Acho que falta um pouco desse conhecimento de saber realmente do que se trata uma cooperativa, porque cresceu muito da ideia do agrícola, do rural, né? Então aí às vezes esquece esses detalhes que nem o Rodrigo pontuou agora, assim, mas tem um seguro de carro, tem Sicoob Tag lá para você colocar Exato. também e usar no pedágio. Sim. Entendeu? Então tem tantas outras coisas assim como tem também bancos que a gente conhece. Diante dessas informações que o professor nos trouxe aqui, olha para você que legal. Enquanto os grandes players de mercado, outras instituições financeiras estão cada vez mais reduzindo o número de agências, o que as cooperativas estão fazendo? Abrindo cada vez mais agências. Interessante. Sim. Tá? Outro ponto que vocês tocaram, consórcio. Consórcio é o queridinho da Sicoob Paulista. É incrível quando eu estava em outra instituição financeira, como eu tinha assim, nossa, como que os caras conseguem fazer uma taxa de administração assim tão abaixo do mercado praticado, né? E se você pegar o consórcio hoje, principalmente para quem hoje está na área de construção, da área de construção civil, cara,
é um meio de você alavancar assim, o teu patrimônio muito mais rápido do que o normal. É uma coisa assim, fora de série, E professor. com uma Selic nas alturas, você pega uma Exatamente. taxa de administração de 7, você fala, oi? É, Não, exatamente isso. calma, onde é que... Cadê a entrelinha? E não tem. Então, assim, qualquer um que precisar, gente, aí eu assino embaixo, busca o consórcio e vale muito a pena. Para validar a fala do Rodrigo. É. Não, mas interessante, Rodrigo. E assim, de que maneira que uma pessoa hoje ela consegue, você comentou, né, do Cicobi ter hoje o digital, mas é a pessoa que ela quer ter um gerente ali próximo, de que maneira ela consegue esse contato? Ela tem que buscar uma agência, como que funciona? João, hoje dentro da Cicobi Paulista nós temos um sistema onde cada gerente ele tem a sua carteira. Uhum. Tá? Então, dependendo da agência, tem 2, 3 gerentes. Então, as carteiras são separadas por número de gerentes. Tá? Esse contato é feito praticamente diariamente, né? Entre esses cooperados da sua carteira. Tá? Mas o habitual mesmo, o contato entre o cooperado e o seu gerente, o habitual hoje é através do WhatsApp. Tá? Ligações, visita. Tem essa proximidade. Exatamente, tem essa proximidade, tem esse lado mais fácil de Então, comunicação. posso te mandar um WhatsApp às Com 11 da noite. Só não vai responder, mas... Não, mas eu, paralelamente, eu sempre fiz questão de responder cada WhatsApp, cada atendimento. É isso que te torna diferente do mercado. Sim. Tá? Como nós conversamos lá atrás. Para quem é cooperado e está nos assistindo, de alguma forma se interessou, procura o teu gerente, procura a tua agência, né? Para você que ainda não é cooperado do Cicobi Paulista, procura uma agência mais próxima, tem através do site também, Sim. dá para poder abrir a conta digital, é bem interessante. Exatamente. Legal. Bacana, Rodrigo, acho que esse papo está sendo bem esclarecedor, né? Até o professor já conhece vários modelos de negócio econômico, então é interessante ver a força, né, do cooperativismo. Acho que cresceu muito depois também da pandemia, assim, porque é aquele negócio que o Rodrigo tá falando. É algo que vem para unir, né? Exatamente. Então, enquanto o banco tá fechando, a cooperativa tá aumentando. Então, por quê? Quer cada vez mais estar próxima, quer mostrar que tá junto. Eu acho que o brasileiro hoje, ele precisa dessa segurança. Né? Não precisa só de alguém que ofereça um serviço, que fale assim, toma aqui. Então, você vê que além de ser mais barato, né? As taxas, ainda tem a questão de você sentir a confiança de alguém que tá ali com você, que tá vendo, que tá olhando, que tem essa proximidade. Rodrigo, só pra gente poder então caminhar para esse final, seria só que você fizesse, assim, em breves palavras, mas o quanto foi transformador para você, esse mundo do cooperativismo, né? O quanto foi transformador para você e o quanto está sendo fazer parte dessa história, né? Porque eu acho que é algo bom para você que já passou por tantas coisas, hoje poder também fazer a diferença, porque você oferecer um crédito com taxa menor, querendo ou não, pode trazer uma sensação boa para você. Você está ajudando uma pessoa que muitas vezes está ali para realizar um sonho, que nem você falou, uma viagem, construir uma casa, seja o que for, mas você está dando a oportunidade à pessoa de uma maneira mais fácil conseguir alcançar aquele objetivo. Então, acho que isso faz um bem para você também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do bem que faz fazer parte dessa cooperativa. Olha, estudos apontam que preço está lá em... O professor que me auxilia aqui, ele não é a primeira questão para decisão de você se tornar um cooperado ou / cliente em um determinado produto. Por incrível que pareça, não é o preço. Tá? Aí quando você faz parte do cooperativismo, de uma empresa onde que cuida de pessoas, né? Isso é transformador, isso não tem preço. Tá? Além de fazer essa diferença na vida das pessoas, e paralelamente isso, preços mais atrativos, que cabem no bolso de cada um, volta a frisar, a Cooperativa Cicobi Paulista hoje, ela tem o público A até o público E, sem distinção de classe social. Isso é muito importante. Tá? Então, assim, e através de todo esse trabalho, e você vê que realmente você faz a diferença na vida das pessoas, porque nós mexemos com a parte mais sensível das pessoas, que é o dinheiro. O dinheiro hoje é a parte mais sensível hoje, no mundo financeiro, tá? E quando você traz muitos benefícios para essas pessoas, João, não tem prazer maior, não tem felicidade maior do que poder ajudar essas pessoas a realizar os seus sonhos.
Legal, Rodrigo. Muito obrigado. Professor, quer fazer alguma consideração final? Eu só aqui vou falar agora como cliente. Eu acho que as pessoas devem entender a importância de participar da cooperativa por uma visão de cooperado, né, de desenvolvimento, e ao mesmo tempo, como cliente, o quanto é bom ser bem servido. Porque é isso. O preço é bom, a taxa é boa, mas você chegar lá e falar assim, gosto desse lugar, gosto desse ambiente, me faz bem, né? Não tenho... Eu acho que esse é o ponto que as pessoas também devem procurar, bem-estar e tranquilidade. Legal. Professor Alexandre Bertoncello, Rodrigo Paiva, gerente que nos abandonou, né, professor? Brincadeira. Poxa vida. Mas eu agradeço demais a participação de vocês. Acho que foi fundamental para a gente esclarecer o que é realmente o cooperativismo, o que é o papel do Sicoob Paulista, né, enquanto instituição cooperativa de crédito. Então, acho que tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir isso e vão ficar, tipo, o que eu tô fazendo aqui ainda, né? Eu tô fazendo num banco ainda, por que eu ainda não fui procurar uma cooperativa? E eu acho que isso vai ser transformador. O professor também que está acostumado a estudar, né, os crescimentos das regiões, eu acho que a partir do momento que a gente colocar isso como importância, isso como algo que pode sim nos ajudar regionalmente a crescer, a gente vai dar mais ainda valor a tudo isso. Isso tem uma relação direta muito clara. Quanto mais cooperativa, mais desenvolvido é o local. Exatamente. Quanto menos cooperativa, mais desigual e menos desenvolvimento. Então, até por uma questão de egoísmo, seja cooperado. Exatamente, bem dito. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer você que nos acompanhou até o final dessa nossa conversa. Espero que tenha sido muito esclarecedor. Na verdade foi, né? Não tem nem o que falar para finalizar, mas procure uma cooperativa, queira conhecer mais. Isso que o Rodrigo falou ainda tem como ser acrescentado, tem muito mais história por trás de tudo isso, que eu tenho certeza que você vai se encantar e vai querer fazer parte, não só pela questão financeira, que nem o Rodrigo disse, né, que é sim um diferencial, mas pela questão de saber que é algo que pode desenvolver ainda mais a sua região, o lugar onde você mora. Então a gente tem que ter esse senso de cuidado pelo local onde a gente está vivendo, onde a gente está pertencendo. Então ter uma instituição que cuide de tudo isso e ainda assim nos ajuda na questão financeira é essencial. Então, para saber ainda mais sobre a cooperativa, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, como Sicoob Paulista. O professor também sempre vai estar atualizando informativo para vocês entenderem ainda mais como funciona essa economia no dia a dia, na vida das pessoas. E é isso que eu agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.